Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Às vezes a gente começa o culto, fica todo mundo meio acanhado, assim, a gente fica meio desconfortável, né? Mas à medida que o culto vai passando, o Espírito e a gente vai se abrindo, o Espírito Santo vai falando conosco, amém? E eu queria te convidar nessa tarde a você abrir seu coração para o Espírito Santo falar com você. Amém? Você pode botar a mão no seu coração e falar: Espírito Santo, nessa tarde eu me abro para ouvir a tua voz. Fala comigo através da tua palavra. Usa Alexandra, em nome de Jesus. Amém? A palavra, eu sempre falo assim, às vezes tem que preparar a palavra. A palavra está pronta, que tem que preparar é o pregador. Então, assim, o dia que eu vou pregar, o que eu faço? Eu procuro focar nas coisas do Senhor para estar aberta para que Ele vai me acrescentar, para eu conseguir ser uma boa intérprete para vocês. Amém? Então, que o Senhor use a minha vida apesar de mim. Então, se eu falar alguma coisa que te ofender, você me perdoa. Ouve tudo, retém o que é bom. Amém? E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu amei a Érica desde a primeira vez que a gente falou no telefone. Eu creio que Deus tem um propósito, né? Eu creio que Deus, toda vez que Ele traz eu e o Rodolfo aqui para os Estados Unidos, a gente se deixa ser usado bastante, né? Antigamente as pessoas, a gente recebia os convites e as igrejas traziam a gente do Brasil e a gente ficava um tempo aqui, e tem alguns anos já, faz uns 3 ou 4 anos, que eu e o Rodolfo, a gente compra a nossa passagem, a gente vem e a gente serve as igrejas locais. E isso mudou bastante o nosso modo de ministrar, que eu sei que tem muita gente que vem do Brasil para os Estados Unidos e, tipo assim, são os takers, né? Eu acredito que na vida tem 2 tipos de pessoas, tem os givers e os takers. Mas a natureza de Deus é give. Quem ama, dá. Amém? E se nós dizemos que nós somos filhos de Deus, essa tem que ser o nosso lema, certo? Você tem que tomar dele, que é bom, sim, mas você tem que dar. Então, assim, eu creio que às vezes a gente só espera receber. Mas você vai receber à medida que você se doa. Você vai receber à medida que você se analisa. E aqui eu quero falar sobre o testemunho da Kátia. Cadê ela? É Kátia, né? Oi, Kátia. Então, falou muito comigo, por quê? Eu acho que eu não tenho um testemunho igual dela, não. Nem todo testemunho vai ser igual, mas você, com a história das outras pessoas, você pode enquadrar na sua vida. E hoje de manhã aconteceu uma coisa comigo que o Espírito Santo falou, porque eu, antes de vir do Brasil para cá, eu resolvi pintar meu cabelo. E aí meu marido pegou e falou assim: você tem certeza que você vai pintar o seu cabelo um dia antes de viajar? De novo? E se acontecer alguma coisa? Porque assim, já faz é uma coisa recorrente, irmãs. Sempre eu, antes de viajar, eu falo: vou dar um tapa no cabelo, porque aí eu vou ficar um mês fora e não tem que refazer e tal. E aí estourou o cabelo. O cabelo estourou. Eu sei que tá bonito. Vocês vão falar: tá bonito o cabelo. Eu sei, tá bonito. Porque tá escovado, tem meio quilo de produto aqui. Entendeu? Mas na hora que lavou, ele estava assim. Parecia uma vassoura. Quando eu lavei, eu queria sentar e chorar. E pior, é que eu me lembrei do que o meu marido me falou. Você vai fazer antes de viajar. De novo, porque da outra vez que a gente foi para Havaí, eu fiz a mesma coisa, porque a viagem inteira reclamando: meu cabelo tá curto, cortou, quebrou, tá cinza, tá com cor de raposa, ficou chumbado, aí deschumba, aí vê vídeo no YouTube para tirar o chumbado do cabelo, e passa vitamina C para tirar o chumbado do cabelo, e vai no sol, põe leite para tirar o chumbado do cabelo, e acabou as férias, eu tô falando no cabelo. E o que acontece? São os ladrões de alegria. Eu já devia ter entendido que Satanás usa o meu cabelo para me roubar, entendeu? Mas o pior é que eu sou teimosa. E eu já estou pensando na próxima coisa que eu vou fazer com o cabelo para tentar consertar. Aí é uma coisa que leva a outra, um abismo que leva a outro abismo. Você faz um para consertar e quebra mais aqui. Aí você faz para tirar o amarelo, aí fica roxo demais. Aí você tem que lavar com shampoo amarelo de novo. E hoje de manhã o Espírito Santo falou isso para mim. Ele falou que, o que ele disse? Que tem provas que a gente pega com a nossa mão. Então não adianta eu dizer: que foi o inimigo que usou. Não foi o inimigo, fui eu.
Porque o Espírito Santo, sim, usou meu marido para me alertar. Olha, não faz, estava bom. E irmã, estava bom. Aí eu chego aqui, reclamo para minha irmã. E ela falou, meu Deus, Alexandra, de novo com essa história do cabelo. Toda vez que tu vem para cá, tu tá reclamando que teu cabelo tá quebrado. Por que tu não para de fazer? Quantas vezes tu fez mecha esse mês? Aí eu fiz a conta, eu me perguntei quantas vezes. Então, dos últimos 2 meses, eu fiz 3 vezes. Não precisa ser muito esperta, né? Não precisa ser muito esperta para entender que 3 vezes você vai quebrar o cabelo, você fazendo com qualquer coisa. Mas é que um não ficou bom, levou outro. E o Espírito Santo falou assim para mim, que tem coisas que eu sou roubada por causa da vida. A gente é roubado da nossa atenção, a gente às vezes está aqui prestando atenção, daqui a pouco você é roubado pela sua fome, ou você recebe um WhatsApp, você vai mexer no celular e já não está mais prestando atenção na palavra. A gente é roubado por causa das coisas desse mundo que acontecem, mas tem coisas que a gente é roubada porque a gente se permite. Tem coisas que a gente se coloca na situação. Então, não adianta, muitas vezes, nós, mulheres, a gente vive murmurando, a gente murmura, porque parece que virou nossa natureza murmurar. Só que não é nossa natureza murmurar. Isso é o que a gente aprende, isso é o que a gente acostuma, e a gente vira pessoas murmuradoras. E tem um exemplo de murmuradores na Bíblia. O povo de Israel, Deus livrou, Deus tirou do Egito, Deus livrou de Faraó, Deus engoliu o exército todo de Faraó, abriu o mar, deu maná, e eles queriam comer frango, aí Deus mandou um monte de frango, eles ficaram tudo mal de tanto comer frango. É igual aquela coisa, a gente engorda de gula, é verdade. Ah, porque eu quero tanto, aí fica, aí depois reclama, aí depois tem distúrbio alimentar, e a gente fica nessa. O que acontece? Esse povo era um lugar que eles tinham que chegar, que poderia ter levado 40 dias, levou 40 anos. As histórias da Bíblia não estão na Bíblia por acaso. As histórias na Bíblia, elas estão na Bíblia para nos ensinar algo. A irmã estava aqui contando o testemunho, não era para preencher uma lacuna no culto que a gente não tinha que botar. É para a gente aprender. Eu estou aqui, eu não tenho muita coisa para ensinar, mas o que eu tenho, eu posso dividir. E se você se abrir, você pode aprender um pouco com a minha vida. E com qualquer pessoa que tiver com o microfone na mão, ou com o seu colega de trabalho, ou com a pessoa que você estuda, ou com o seu patrão. O problema é que a gente condiciona muito a nossa mente a só receber na condição que a gente quer. Eu só vou louvar se for a música que eu gosto. Eu só gosto de louvar se a luz estiver meio apagada. Com a luz acesa, eu não gosto. Ah, e essa versão da Bíblia eu não gosto de ler, eu só gosto de ler aquela. Então, esse pastor está pregando com essa, não vou prestar atenção. Ah, porque o louvor hoje não foi bom. Não, talvez é você que não estava bem. Porque várias vezes, para mim, o louvor não é bom porque eu estou virado num bife. É carne pura. E eu tenho que me analisar. Eu falo, meu Deus, por que eu estou reclamando? Eu falo, de novo essa música? Imagina eu que viajo com o Rodolfo todo final de semana, e aí de novo ele vai cantar a mesma música. Eu falo, oh my God. Eu falo, eu não aguento mais ouvir essa música. E ele canta a mesma música, que das minhas feridas sai a poder para curar. Eu falo, meu Deus, essa ferida tá me ferindo a ferida. Eu não aguento mais ouvir a música. Mas ele não está nem aí, porque não adianta eu falar para ele tantas vezes que eu não gosto daquela música. Não é que eu não gosto da música, irmãs. Don't get me wrong. Eu enjoei da música. Entenderam? A música é uma bênção. A música do meu marido, ele cantou, enfim, e ele canta. E a música, tem um monte de gente que acha que essa música é a favorita. Que pedem para ele cantar essa música. E aí, às vezes, eu vou passar lá atrás para dizer a música, ele vai lá, até que a casa esteja cheia. Eu falei, meu Deus, a casa já encheu faz tempo, e ele está aí cantando, a casa esteja cheia. E não interessa quantas vezes eu falar para ele que eu enjoei da música. Ele vai cantar a música que ele quiser. Eu não mando no meu marido. Ele é um servo de Deus, ele vai ouvir. Ele também não gosta que às vezes eu sou meio braba nas pregações. Ele, por ele, eu seria mais mansinha. Mas Deus me chamou assim, vou fazer o quê? Ele fala, amor, é o tom de voz. Ele fala que eu tenho que mudar o meu tom de voz com ele. Porque ele fala, você pode falar a mesma coisa, mas se você fizer um tom de voz mais ameno, vou receber melhor. Né? E eu tento, às vezes, mudar o tom de voz. E ele fala, aí você tem que ser um pouco menos expressiva. Por que você está com essa cara de braba? Por que você está brigando? E eu falo, não estou brigando. Que cara de braba? Não estou brigando. Quem falou que você está gritando? Não estou gritando. Eu não estou gritando.
Então, muitas coisas, às vezes, a gente aponta para o outro e a gente faz. Então, estou falando para vocês que às vezes a gente não presta atenção. Eu também estou sentada aí, às vezes não presto atenção. Mas, o cristianismo, ele se baseia numa coisa, no amor. Então, eu sei que vocês andaram estudando sobre vários dons e frutos do Espírito Santo, amém? A gente leu aqui no começo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, que você pode fazer várias coisas, mas se você não tiver amor, nada valeria. Você pode falar em língua, você pode ter dom do Espírito, você pode fazer um monte de coisa, mas se não tiver amor, por que se não tiver amor? Por que se eu não tiver amor? Porque amor é a base. Deus é amor. Deus, toda a essência de Deus é amor. O versículo mais famoso da Bíblia que é: Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. Amar é se doar. Às vezes a gente acha que num casamento você vai ser só amada. Não, querida. O casamento você vai se doar. Ah, mas ele não se doa, mas não interessa. A gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente quer que Deus nos dê as coisas. Eu falo sempre, né? Que às vezes a gente trata Deus como Papai Noel. E assim como o Papai Noel não existe, esse Deus que você acha que Ele vai te servir e te dar tudo que você precisa, porque você está sendo muito boazinha mesmo. Afinal de contas, você veio sábado à tarde na igreja, você podia estar no mall fazendo outra coisa. Então, Deus que ache bom que você veio. Então, Deus tem que me dar, porque eu, afinal de contas, eu mereço. Você já agiu assim alguma vez? Está todo mundo apanhando? Eu também. Porque muitas vezes eu falo, ai, Senhor, porque às vezes a gente vai orar e a gente só pede. Sabe, quantas aqui são mães? Dá uma descontraída, irmã, por favor. Quantas aqui são mães? Ok, se você tem um filho que só fala com você para te pedir alguma coisa, o que você vai achar desse filho? Ele é um bom filho? Não, ele é um interesseiro, né? Ou um folgado. Tem marido também que é assim. Só que, eu quero isso, eu quero água. Rodolfo olha para mim e fala, estou com sede. Aí eu falo, a distância minha e sua, da onde estará a água, é a mesma. Mas eu tenho que pegar. Vocês estão entendendo? Tipo, ele, está com sede, estou com fome. Tipo, dá vontade de olhar para ele e falar, eu com isso. Mas eu não consigo saber que o meu marido está com sede e não ir pegar água. Eu não consigo. Na minha natureza, eu não consigo. Saber que o cachorro está com sede e não levantar e lá pegar. Eu não quero ir, mas eu vou. Quando eu vejo, já estou no meio do caminho fazendo. Porque o amor, você se doa. Se você ama, você se doa. Não, eu só vou pegar água se ele fizer algo para mim. Isso não é amor, isso é troca. Isso é troca. O amor não é troca. O amor é dar. É não esperar nada em troca. Só que a gente sabe na teoria. Na prática não funciona assim. E eu aqui não estou falando só no relacionamento com pessoas, eu quero te trazer o nosso relacionamento com Deus, porque é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Muitas vezes, só que o nosso relacionamento com Deus, ele reflete no nosso relacionamento com as pessoas. Porque ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É a cruz. Você ama Deus e ama o próximo. Não tem jeito. Está incluído ali. Jesus amou tanto nós que ele morreu. Deus amou que deu o Filho. Você diz que ama Deus. A Bíblia diz assim, que Jesus falou para os discípulos, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Sabe, muitas vezes a gente chama Senhor, a gente fala para Deus e conversa com Deus e fala, Senhor, você tem que fazer isso para mim, porque eu preciso, porque eu quero um marido, porque eu quero um carro novo, porque eu quero o meu papel, porque eu quero ir no Brasil, porque eu quero comer e não engordar. Queima todas as calorias em nome de Jesus. Tem uma raiva quem faz esse tipo de oração na hora para comer. Ai, que não faça mal e queima todas as calorias. Tá bom. Mas às vezes a gente faz sempre a mesma oração. Desculpa se pegou em alguém, a gente repete o que a gente ouviu. A gente repete, irmã. Não se ofenda. Você só fez essa oração que você viu alguém fazer. Aí você faz igual que achou legal. A gente faz isso. Tem gente que faz a mesma oração sempre do mesmo jeito e você acha que você tem um relacionamento com Deus. Voltando ao negócio do filho, se você tem um filho, que toda vez que ele vai se relacionar com você, ele faz uma lista de pedidos. Isso que eu preciso disso e disso, aquilo, um beijo, tchau, até amanhã.
folgado. Agora, nós nos relacionamos muitas vezes com Deus assim. A gente faz a nossa lista de pedido, New Year's Resolution. Aí você desenha como é que você quer o seu namorado. Porque eu quero o cabelo dele assim, porque ele vai fazer assim, porque ele vai abrir a porta do carro, porque ele vai ganhar tanto, porque ele vai usar uma roupa desse jeito, porque ele tem que combinar comigo, afinal de contas. E aí, se a pessoa não cumprir um desses requisitos, você fala, não, quem tem problema é você, não é a pessoa, porque todo mundo tem problema. Não existe a pessoa ideal, existe a pessoa que você ama. E quem ama, ama até os defeitos. Porque Deus, seu filho, você ama os defeitos. Por isso que Deus usou o filho para ilustrar esse tipo de amor que ele estava falando. É amor de filho. E nós, muitas vezes, nós dizemos que amamos a Deus. Mas nas nossas obras a gente deixa muito haver navios. Por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? A palavra Senhor, eu sei que em inglês é muito mais fácil, porque ela significa Lord. Porque quem paga aluguel sabe que você paga o seu aluguel para o seu landlord. Ou seja, o dono da casa. A palavra Lord quer dizer dono. Então, muitas vezes, o que a gente está falando, Senhor, a gente está dizendo assim, Senhor, Tu és meu dono. Aí ele diz, se eu sou teu dono, por que você faz o que você quer e não faz o que eu mando? Então, a gente tem que rever, são os nossos princípios. Sabe o que é o problema na igreja hoje? Que a gente quer só consertar as consequências. E o problema é que os nossos fundamentos estão errados. Os nossos fundamentos estão errados. Você, às vezes, você foi atraída para o Senhor porque você precisava de uma coisa? Amém? Você foi atraída para o Senhor porque você precisava de um emprego e Ele te atraiu? Ou você estava deprimida e veio? Ou você cresceu na igreja crente, teus pais te traíram? Não interessa pelo motivo que você veio. O que eu quero te perguntar é por que você está com Ele? Porque Ele pode ter usado várias coisas para te atrair. Mas, não se, por exemplo, o Rodolfo ele foi curado de um câncer no estômago dele. Foi o que Deus usou para atrair ele. Mas ele foi curado só uma vez, one and only. Imagina se toda vez que ele tivesse que crer em Deus, ele tivesse que ser curado de alguma coisa. O problema é que às vezes a gente baseia a nossa fé em algo que a gente consegue ter. Não, eu tenho fé porque Deus me deu. Eu creio porque Ele é bom. Não, você crê porque Ele é bom, tem aquele louvor, né? Se eu tenho, Ele é bom. Se eu não tenho, Ele é bom. E voltando àquilo de Jesus ser o nosso dono. Esse é o fundamento. A primeira coisa que você faz é você dizer, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, te dou meu coração, a partir de hoje tu é meu Senhor e Salvador. Não é assim que a gente faz? Aí a gente acha, né, a gente tem essa ilusão, que porque a gente fez uma oração, vai cair um plim na nossa cabeça e tudo vai mudar. Não é assim. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. E você não engravida num dia e pare no outro. Né, Cris? Eu amei minha unha, tá, Cris? Obrigada. Você não engravida num dia e pare o filho no outro. Assim somos nós. Você não aceita Jesus num dia e no outro dia você já está ótima. Tem um processo. O problema é que muitas de nós, em vez de durar 9 meses o nosso parto, a gente já está grávida do neném há 3, 4 anos, o neném já até morreu e você está lá carregando aquela barriga desnecessariamente, porque a dor do parto, você não quer ter. Muitas de nós, a dor de morrer, você não quer ter, porque o cristianismo é isso, é morrer para si mesmo. Se por acaso você não leu, Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz. A sua cruz é o quê? O que é a cruz? É morte. Do quê? Do eu. Toma cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Isso é o cristianismo. Esse é o cristianismo. O problema é que a gente quer que Deus nos siga. Não, Deus, eu vou por aqui, o Senhor tem que me abençoar. Eu vou fazer isso, não, porque eu sou teu filho, porque toda porta vai se abrir, porque aí você usa a Bíblia, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja, eu sou igreja. Só que você não se submeteu à primeira coisa, que é o senhorio de Jesus. Então, se você está se perguntando, Senhor, sabe o que? Uma vez o Rodolfo, ele falou isso. Ele perguntou para Deus, Senhor, eu te amo?
Eu quero que você se pergunte hoje se você ama Jesus. Eu sei, é difícil and it's ugly. Porque sabe quais são as maioria dos nossos problemas hoje, irmãs? É que a gente nos ama mais do que a gente ama a Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. O que é essa internet hoje? O que é o Instagram? Eu tenho, tá? Não, antes de você me acusar. Eu tenho e amo postar selfie, me acho linda também. A gente fica... Tá extremo isso. Antigamente, você se elogiar era feio. Hoje em dia, virou normal. Antigamente, a pessoa ficasse dando autoelogio e postando assim, e posta aqui, e arruma aqui. Você falava, nossa, mas que é isso? Primeiro que nem tinha postar. Mas assim, se te mostrasse uma foto, você fala, nossa, tá orando bastante, né, irmã? Ou você acha que você vai postar aquela sua foto se achando lá e botar um versículo embaixo e os irmãos que vão estar olhando vão dizer, nossa, essa irmã é muito abençoada. Não. Hoje em dia, a mídia, a rede social é isso. As pessoas se tornaram amantes de si mesmas. Aí ela posta uma foto, daqui 30 segundos ela quer ver quantas curtidas foi. Mas ela nem olha na cara de quem está aqui do lado. Nem cumprimenta, mas lá no Face, todo mundo é lindo, todo mundo é mara, todo mundo é gata. Aí encontra alguém e não dá um elogio. Por isso eu amo os americanos. Eles, they don't mind. I love your hair, I love your clothes, I love your shoes, that's nice. Eles não têm problema em compliment. Agora, nós brasileiras, nós somos ruins. Porque para a gente elogiar, tem que quase morder a língua. Principalmente se você tem um pouquinho de inveja da irmã e que você não elogia mesmo. Mas sabe o quê? Os elogios não podem nos corromper, assim como as críticas não podem. As críticas já me doeram muito, hoje em dia não me dói mais. Elogio já inflava meu ego antigamente, hoje em dia não me infla mais, não faz diferença nenhuma, falar ou não falar. Porque eu estou encontrando o equilíbrio. A Bíblia diz que o fogo é para o ouro e o crisol é para a prata, mas o homem é provado pelos elogios que recebe. Então, cuidado, irmã, com gente que fica te elogiando muito na internet e você aí fala, ai, mas o meu marido não me elogia, porque eu já estou vendo muito casamento com pessoas que eu aconselho acabar, porque a irmã está lá no Face, eu não sei quantas curtidas e meu marido nem olha para mim, aí ele vai lá ver qual é o irmão que curtiu, aí chama e curte a dele, aí hoje é o novo flertar, é curtir a foto mutuamente. E casamentos indo por água abaixo, porque um está curtindo a foto do outro e daqui a pouco começa a curtir de perto, né? Falar em línguas. Casos de pessoas que eu já veio se aconselhar comigo. Por quê? Você está baseado num elogio? Ou você quer ouvir o que Deus quer falar para você? E se você saiu da sua casa num sábado à tarde, onde você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e você veio até a casa do Senhor, eu sei que você é uma mulher de Deus. Eu sei que você quer mais dessa vida. Eu sei que você sabe que tem mais. Tem mais para nós, amém? Você pode repetir comigo, eu sei que tem mais. Eu sei que Deus tem mais para mim. Sabe, e o mais de Deus não são mais coisas, o mais de Deus é mais dele. É mais de Jesus em nós. A gente precisa de mais de Jesus em nós. Tem até aquela campanha do hashtag mais amor, por favor. Mas o que é o amor se não Jesus em nós? E nisso eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em João 10. João 13, aliás. João 13, 34. João 13, 34. Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Amém? Jesus estava aqui falando com os discípulos e ele fala, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós,
assim deveis amar uns aos outros. O que Jesus está falando assim? Olha, tem uma coisa muito importante. Eu estou amando vocês. E vocês, assim como eu amo, Jesus, tudo ele dava um modelo. Jesus, ele é o nosso filho, nosso irmão mais velho, amém? Ele é o primogênito de Deus, o filho de Deus, e nós somos herdeiros adotados por Deus através de Jesus, certo? Então ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque nisso, versículo 35, nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem uma outra versão que fala assim. Dessa maneira, tenhais amor uns para com os outros, porque através desse testemunho, todos reconhecerão que vocês são minhas discípulas, quando vocês tiverem amor umas pelas outras. Sabe, uma vez, eu sempre conto isso, teve uma entrevista uma vez, um canal evangélico, e eles tinha um pastor, e ele estava entrevistando o Dalai Lama, aquele líder budista. E aí o Dalai Lama, eles estavam tentando evangelizar, enfim, o Dalai Lama, e o Dalai Lama está falando, não, Jesus era um cara legal, Jesus era um profeta, assim como o Buda também era. Aí o cara pergunta para ele assim, pergunta para o Dalai Lama, mas o senhor não crê que Jesus é Deus? O senhor não crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele falou, eu creio que Jesus é Filho de Deus. O que eu acho muito difícil de crer é que você é um discípulo dele. O que acontece é que são pessoas, às vezes estão olhando para nós, e a gente diz que é de Jesus, a gente fala de Jesus, a gente cita versículos de Jesus, a gente tem atitudes de Jesus, a gente fala a linguagem de Jesus, a gente fala aleluia, a gente fala bênção, a gente fala crentez, a gente fala crentez fluentemente. Mas, às vezes, nas nossas atitudes, não são atitudes de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não conhece Jesus. Aí você não sabe como é que ele reagiria. Porque a gente tem uma pré-ideia que Jesus é aquele que vai fazer tudo para você. Que Jesus é aquele, não, ele morreu para me salvar, para me resgatar, para me libertar. Sim, ele morreu para tudo isso, mas para você fazer alguma coisa. Para você amar os outros, fazer discípulo. Tem um propósito porque ele te amou. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele te amou, você é escolhida dele. Não tem nada que você faça que ele vá te amar mais. Você servir a Deus, você guardar os mandamentos, fazer o que ele manda, é melhor para você. Não é para ele. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo coisas para Deus. Uma vez Deus me mostrou, você não está fazendo para mim, você está fazendo para você. Porque o beneficiado com o que você está fazendo é você. O beneficiado em não pecar não é Deus, porque Deus continua sendo Deus. É você que é beneficiado. Com o quê? Com paz, com alegria, com fruto do Espírito, com mansidão, com amor. Você acorda de bom humor. Você é mais feliz com as pessoas. Você dá mais bom testemunho. Você é educada, você é honesta, você paga as suas contas, você diz a verdade. Isso é testemunho. Isso é evangelismo. Eu conheço pessoas que aquelas pessoas que às vezes, sabe, os outros falam assim, ela é quase crente e não sabe. Sabe aquela pessoa que é aquela pessoa boa? Ok, ela ainda não confessou Jesus. Porque aí eu digo, ela é quase crente. Por quê? Porque ela é uma pessoa honesta, porque ela é uma pessoa educada, porque ela é uma pessoa que fala a verdade, porque ela é uma pessoa que ajuda os outros, que dá bom testemunho, que é uma boa mãe, é uma boa esposa, uma boa vizinha. Só que isso não nos difere, porque tem muitas pessoas. Por isso que Jesus falou que tem muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Ele fala assim, tem muitas prostitutas e republicanos que vão entrar, publicanos que vão entrar, não, republicanos. Publicanos que vão entrar no reino antes de vocês. Aí você fala, não, mas eu tenho 20 anos de crente. Tá, mas que obras? Cadê o fruto do Espírito na sua vida? Aí aquela pessoa se converte há um mês atrás e ela está a milhão de amor para o Senhor. Aí ele fala assim para os discípulos, ele fala, tá vendo esses? Eles vão entrar antes.
Por isso que vai ter pranto e ranger de dentes. Porque nós que vamos ficar para trás, se a gente não mudar, né, irmãs? Porque às vezes a pessoa ela tem um encontro tão grande com Deus que ela vai furar a fila. Vocês estão me entendendo? É o quanto de Jesus que você tem de revelação em você. Sabe qual que deve ser a nossa oração? Senhor, se revela para mim. Senhor, se mostra para mim. Senhor, fala comigo em sonho. Senhor, fala comigo, usa esse comercial para falar comigo. Usa esse sonho para falar comigo. Usa esse filme para falar comigo. Porque o Espírito Santo, ele fala o tempo todo. O Espírito Santo pode usar a situação mais banal na sua vida para falar com você. Ele pode usar um casal sentado no restaurante do seu lado para falar com você. O problema é que nós estamos muito concentradas no nosso umbigo e nós não estamos atentando o que o Espírito Santo está falando para nós mudarmos. Ele fala para as pessoas saberem, para que todos vejam que vocês são meus discípulos. Sabe, tem uma versão em inglês, sabe assim, so they will know that you are my disciples when they see the love you have for each other. When they see the love you have for each other. Quando elas verem o amor que a gente tem umas pelas outras. O problema é que às vezes as pessoas, elas olham para nós e elas falam assim, eu não vejo Jesus. Sabe quando você tem um filho, ou alguém tem um filho, aí você fala, nossa, é a cara do fulano, aí é a cara da mãe, aí é a cara do pai, não, é a cara do vô dele, porque o pai do Beto é igualzinho o fulano. Você sabe que é. As pessoas, quando a gente diz que é filho de Deus, elas estão olhando, será que é parecido com Jesus? Está parecido com Deus? Tem um pouquinho de fruto do cristianismo? Porque a gente quer muito querer que é filha de Deus, mas a gente não tem nada de parecido do caráter de Jesus, você está só falando. Porque eu posso muito querer crer que eu sou uma árvore e não sou uma árvore, eu sou uma erva daninha. Só que quando está crescendo é tudo do mesmo tamanho, o joio e o trigo crescem junto, irmãs. É igualzinho, não dá para saber. Então, muitas vezes a gente tem que voltar para o princípio do Evangelho. Sabe o que eu volto muitas vezes para a minha Bíblia? Mateus 4, 5, 6 e 7, as bem-aventuranças, onde tem as palavras de Jesus em vermelho aqui, eu falo, né, a minha Bíblia, as palavras de Jesus em vermelho, às vezes quando eu estou precisando me converter de novo, eu vou direto nas palavras de Jesus em vermelho, que direto é o que interessa. Porque aí, às vezes não adianta eu ir lá para Isaías, às vezes eu preciso apanhar. E aí, para apanhar, ninguém melhor que Jesus para me bater. Porque você vai ler os evangelhos, você vai ver o quanto a gente está para trás. Porque quem aqui, alguém pede para você andar 1 milha, você anda 2? Quem aqui, se alguém leva um tapa, você dá a outra face? Quem aqui, se alguém te pede uma roupa, você dá a sua roupa nova e ainda uma sandália? Às vezes um dia, assim, uma vez cada 6 meses, a gente tem essa super atitude. Né? Às vezes eu deixo Deus me usar, às vezes eu dou uma coisa assim que valha. Senão a gente só dá o que está sobrando. Ah, mas eu sempre dou. Eu dou roupa para minha empregada, né? Havaiana velha. Né? Tipo, eu dou lá na doação da igreja. Mas às vezes não é essas coisas. Às vezes você tem que dar o que está usando. Sabe? A senhora que trabalha comigo, várias vezes, tipo, quando eu vou viajar, quando eu venho para cá, por exemplo, eu compro para ela a mesma coisa que eu compraria para mim. Eu vou dar um presente para alguém, eu dou um presente que eu gostaria de ganhar. Então, às vezes, você se desapegar das coisas é outra. Você se deixar se deixar o Espírito Santo falar e você ouvir de coisas que você tem que fazer. Eu digo de pessoas que você tem que parar de seguir, de coisas que você tem que dar, de coisas que você tem que se desfazer mesmo, que não serve para ninguém. Coisas que você tem que parar de fazer. Sites que você tem que parar de entrar, porque a cobiça dos olhos entra pelos olhos. Uma vez teve uma época da minha vida que eu era muito consumista. E eu comprava demais. E eu estava toda endividada no cartão, quando eu vi a conta estava horrível, um dia eu fui contar para o Rodolfo, quase morri chorando, estou devendo no cartão, quase acabou meu casamento. Verdade. Porque ele sempre perguntava para mim, não é porque eu gastei demais, ele perguntava para mim, como é que está a sua conta? Eu falava, está ótima, minha conta está perfeita. E estava sempre negativa.
Aí, outro mês, ele fala, como é que tá a sua conta? Minha conta tá tudo bem, né, minha conta? Então, na verdade, ele ficou bravo porque eu mentia. E eu mentia mesmo, na caruda eu mentia. Ninguém, né? Nunca aconteceu. Ai, que lindo esse sapato, amor, você comprou novo? Não, eu já tenho há 1 ano atrás. Você acabou de comprar. Você botou no porta-mala do carro, entrou em casa numa hora que ele não estava. Tira a etiqueta. Eu arranco as etiquetas às vezes para ele não dizer é novo. Não, não é novo, já usei. Nem tem etiqueta. Ninguém faz isso, né? Tá, ok. Aí, por quê? Aí eu estava orando, porque eu tive essa crise no meu casamento por causa da gastança. E ele ficou extremamente sentido, com razão, porque eu também ficaria. Porque a gente tem um relacionamento bem transparente, a gente não mente, a gente conta as coisas, sempre fez esse trato. Tipo, a gente tem o trato que se algum tiver com bafo, o outro tem que contactar. Tipo, mútuo, entendeu? Parceria. Aí, eu fui orar, porque eu estava muito quebrada, espiritualmente, emocionalmente e quebrada no banco também. E eu fui orar e falei, Espírito Santo, por que eu estou assim? Por que eu estou gastando tanto? E o Espírito Santo falou assim para mim, olha aquela pilha de revistas. Eu tinha uma pilha de revistas no canto assim da sala. E aí, na capa de uma das revistas, estava escrito assim, must have of the season. Aí olha, aí era assim, a nova cor do momento. Ou não sei o que, você tem que ter um colete azul índigo. Ou você tem que ter um negócio de pele. Agora você tem que ter uma calça branca. Você tem que ter o cabelo assim. Aí o quê? Eu via, que teve aquelas sessões assim, o que você tem que comprar, o que você tem que manter e o que você tem que jogar fora. Aí o Espírito Santo falou, você está se alimentando com isso, você quer comprar? Eu fiquei 2 anos sem comprar revista. Em 1 ano sem comprar nada, nenhuma peça de roupa, nada. Nada vezes nada. Para quê? Para me desintoxicar um pouco. Para tentar voltar ao normal. Sabe, igual você tem que parar de comer açúcar 1 semana, para depois aí você comer açúcar, só um brigadeirinho tá bom, você não precisa comer a bandeja inteira. Mas o quê? Tem coisas que a gente tem que se abster por um tempo, não é para sempre. Mas o quê? Para você voltar ao equilíbrio. Então, com o que você está se alimentando? O que você anda vendo? Porque o que acontece? A gente quer andar de acordo com a palavra, mas a gente mal lê. A gente quer viver uma vida de bênção, mas a gente mal sabe o que Jesus está falando. E com esse gancho eu quero te convidar para abrir num outro versículo, num outro capítulo da Bíblia, agora em Lucas 10. Que essa foi a primeira palavra que quando a pastora Érica falou para mim que o tema era amor, foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lucas 10, a partir do 25. Fala assim, certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou. O que isso quer dizer? Tipo um doutor da lei, alguém bem expert na lei, foi testar Jesus. Perguntou para Jesus, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Essa é a parte B, parte A, ok? Então o que acontece? Esse cara vem para Jesus e pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, na verdade, a questão dele era a vida eterna. Teve uma outra personagem da Bíblia que também chegou para Jesus e perguntou, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Era o jovem rico. E Jesus falou, tu sabes os mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem rico pega e fala para Jesus assim, eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele assim, então falta uma coisa. Vai, vende tudo, dá para os pobres, depois vem e me segue.
E a Bíblia diz que aquele jovem se retirou triste porque ele possuía muitas riquezas. Foi aí onde Jesus falou aquele versículo famoso que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino. Ele falou, quão difícil é para aqueles que confiam em riquezas entrar no reino dos céus. Então, aquele jovem rico, ele vem para Jesus perguntando, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Porque é aquela coisa, o que eu preciso fazer para ir para o céu? E, na verdade, a gente acha que a vida eterna é ir para o céu. Na verdade, a vida eterna, o que Deus nos prometeu, é a realidade do céu hoje, aqui. É o reino de Deus, você viver no reino de Deus aqui. Onde o reino de Deus você tem abundância de alegria e nada te falta. Onde o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Isso é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Assim na terra como nos céus. O reino de Deus, ele está disponível para mim e para você todos os dias. Não é quando você morrer, quando você for para a glória. Não, nós podemos viver a realidade do reino de Deus hoje aqui. Amém? Então ele estava perguntando, o que eu preciso fazer para ter esse reino? Aí Jesus olha para ele e falou, mas tu não é doutor da lei, tu não é o estudioso? Então me responde, o que diz a lei? Aí ele diz assim, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Porque isso já estava escrito. Isso todo judeu sabia, que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o Senhor ser verdadeiramente Senhor da tua vida. Esse é o primeiro mandamento. Você concorda comigo que o que vem primeiro é o mais importante? Então Moisés, quando ele escreveu as tábuas da lei, o primeiro mandamento é ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. É um processo você se apaixonar por Deus. Você não acorda um dia amando Deus. Você começa amando com a sua alma, aí você vai amando, seu coração vai virando uma verdade. Você começa a amar com o teu entendimento, você começa a entender quem é Deus para você. Ele começa a sarar tuas feridas, ele começa a curar os teus traumas, ele começa a falar contigo, você começa a se apaixonar pela palavra, o teu relacionamento melhora, o teu relacionamento com ele melhora. Os relacionamentos com outras pessoas, você é curada, você é salvo, você é liberta daquele vício que você não tem mais, você faz as pazes com pessoas que você estava de mal, você restaura o seu relacionamento com seu pai, com seus filhos, você vira uma mãe melhor. E isso, o relacionamento de amor com Deus, o seu amor vai aumentando. Por exemplo, se eu te emprestar o meu cachorro por um dia, você vai achar ele bonitinho, você vai gostar dele, vai tratar ele bem. Você não vai amar o meu cachorro. Mas se eu deixar ele um mês com você, você vai cuidar, você vai trocar o jornalzinho, você vai dar comida, você vai dar banho, você vai fazer carinho, você vai se doar um tempo para aquele cachorrinho. E quando você vê, você está amando aquele cachorrinho que nem é seu. E quando eu passar lá para pegar de volta, você vai sentir falta. Porque você dedicou tempo. Por isso que muitas vezes quando a gente se sente traído pelas pessoas, dói. Porque você fala, nossa, eu dediquei tempo, eu fiz tudo por ela, me doei, eu fiz aquilo lá, eu fiz aquilo e é uma ingrata. Acontece. Talvez aquele cachorrinho estava na sua vida por um mês, não era seu. Tem pessoas que vão passar pela nossa vida por um tempo e não são para sempre. E a gente que tem que ter um coração que não se ofende. Problema nosso que nós somos muito dodói, a gente se ofende demais. Se a pessoa não cumprimenta, você já não quer mais nem olhar na cara. Às vezes eu não cumprimento, as pessoas me têm prometido. Não, às vezes eu estou no dia mal, às vezes não estou a fim de cumprimentar. Isso não significa que eu não gosto de você, significa que eu não estou legal. Mas quem se ofende, nossa, não me cumprimentou, deve ter acontecido alguma coisa. Não é assim que acontece. A gente é o tal para julgar os outros, mas a gente quer que as pessoas tenham misericórdia da gente. Jesus falou, vocês querem ser perdoados? Então perdoa. Vocês querem que eu tenha misericórdia de vocês? Tenha misericórdia dos outros. Mas o problema é que a gente quer muito que Deus tenha misericórdia da gente, mas o outro, a gente quer que Deus pese a mão. Afinal de contas, quem é escolhido sou eu. Muitas mulheres, elas não ganham o marido para Jesus porque elas ficam assim, porque Deus vai pesar a mão, porque Ele vai ver que eu estou certa. A motivação é errada. Você não quer ganhar o seu marido para Jesus porque você quer que ele seja salvo, porque você ama Jesus e isso transbordou de você.
Você quer que eles convertam, você pode dizer, viu? Bem que eu te falei que esse que era o caminho, é porque eu estou certa. Muitas coisas a gente faz pela motivação errada, e a maioria delas é orgulho e vaidade. Né? Muitas vezes, que nem o Rodolfo, às vezes ele vai me apresentar e ele fala, essa é minha esposa, ela que me ganhou para Jesus. E eu faço questão de consertar. Tipo, não fui eu que ganhei ele para Jesus, não. Jesus ganhou ele sozinho. Eu só fui um instrumento. Jesus transbordou de mim, sem querer, pegou nele. Ele quis Jesus. Ele disse sim. Deus se manifestou na vida dele. Eu fui um instrumento, sim, mas o mérito não é meu. Porque eu era mal e mal convertida, não tinha nem água para mim, quem dirá água para beber para os outros. Falando em água, eu quero mais um. Eu já vou acabar. A palavra, não a água. E aqui Jesus está dando uma aula para nós nessa tarde. Muitas vezes a gente chega para Jesus e quer alguma coisa. O que eu preciso fazer para ter isso? Às vezes tem mulheres que perguntam para mim, o que você fez para ganhar o Rodolfo para Jesus? Você fez uma campanha de oração. Não, a campanha de oração que realmente eu fiz na minha casa era para me ganhar. Porque eu não conseguia dormir, a minha casa era um peso, eu ouvia demônio, o copo estourava, o som desligava sozinho, a TV não funcionava, o cachorro latia para a parede. Eu falava, irmã, você tem que vir. Irmã, você tem que vir aqui em casa orar, porque está um peso nisso aqui. Então, na verdade, eu não chamei as irmãzinhas na minha casa para ganhar o cara do Raimundos para Jesus. Eu chamei elas lá porque estava pesado para mim viver. Porque eu precisava de Jesus. Então, tem muitas pessoas que vêm pedir uma fórmula. O que eu faço para conseguir não sei o quê? O que eu faço? Pastora, o que eu faço? Tipo, vai orar, irmã. Pergunta para Deus o que você faz. Porque Jesus, até com um cego, que tinha 3 cegos na Bíblia, teve um cego, o mesmo problema, 3 pessoas cegas. Um cego, Jesus orou, impôs as mãos, ele viu na hora. O outro cego, Jesus cuspiu, tirou ele da aldeia. Jesus tirou ele da aldeia, cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos. Legal, você tomar uma cuspida na cara deve ser legal. Ele não se ofendeu, o cego ficou bem quietinho no lugar dele. Bem feliz, foi curado, aleluia. Cuspiu nele, nos olhos dele, né? Nos olhos dele, impôs as mãos e perguntou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo homens como árvores. Aí Jesus orou de novo. Jesus orou de novo. Ou seja, até Jesus teve que orar 2 vezes pela mesma coisa. O problema é a gente ora uma vez e acha que vai acontecer na hora. Não, aquele homem, Jesus, o Filho de Deus encarnado, orou pelo aquele homem e ele ainda não estava vendo certo. Jesus orou de novo. Tem coisas na tua vida que leva mais tempo. E teve um outro cego que demorou mais tempo ainda. Jesus cuspiu no chão dessa vez. Fez uma laminha, botou no olho do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que era mais ou menos entre 8 a 10 quilômetros de distância. Eu sempre falo isso. Meio irônico você mandar um cego andar a 10 quilômetros, você não acha? Vai, por ali aonde? Para onde que é? Para lá, onde é que é lá? Jesus mandou ele se lavar. Vai saber quanto tempo que demorou para o cego chegar lá, ele se lavou e foi curado. Ou seja, o mesmo caso, com 3 curas diferentes. Talvez o que funcionou para mim não é o que vai funcionar para você. Talvez como Jesus se manifestou na minha vida, não é como Jesus se manifestou para você. Tem gente que num dia se converte, no outro dia já não usa mais droga, já não vê mais pornografia, já não fuma mais. Outra pessoa ela começa fumando uma carteira, aí ela passa para 15 cigarros, depois ela fuma 10 cigarros, para fumar 5, para fumar 1, para parar de fumar. Quem está certo, quem está errado? Interessa o resultado. Interessa que antes eu fumava, hoje não fumo mais. Jesus me libertou, não do cigarro, da minha ansiedade, do meu vício. Porque a gente é o tal de falar dos que fumam, mas a gente pega e come. Que diferença faz? É oral igual. Eu roí a unha. Aí eu ficava, porque o irmão fuma. E Deus falou para mim, e tu que rói unha? E tu que rói unha? Aí uma irmã uma vez um dia me falou, porque a minha irmã está se cortando, está fazendo cutting. Sabe aqueles cutting? Porque a minha irmã está inteira cortada. E a irmã era inteira fechada de tatuagem. Eu peguei o braço dela e falei, e tu faz o quê com isso aqui? Tu é inteira cortada. Só que o teu tem desenho. Porque tatuagem sangra para quem já fez. Tu está chorando por causa que a tua irmã está se cortando, se enxerga no espelho. Inteira cortada, toda mutilada. Porque é uma mutilação. Sangra pra caramba.
Só porque a dela tem um desenho e a outra tem uma cicatriz, que diferença faz? Aqui dentro o motivo é o mesmo. Só que o pior, ela é vaidade, todo mundo acha legal, a irmã linda e a irmã feia. Então, muitas vezes a gente não enxerga o nosso problema que está na nossa cara, olhando o problema do outro. Sabe, Jesus, tem uma história na Bíblia que Jesus estava com João no colo, João estava deitado no colo dele, e Jesus estava falando, ai, João, tu vai ser uma bênção, João. E aí está ali, falando com ele, e daí ele olha para Pedro e fala, olha, Pedro, hoje tu vai para onde tu quer, tu vai para lá e vai para cá, mas vai chegar um dia, Pedro, que tu vai para um lugar onde tu não quer. E Jesus estava dando uma exortada em Pedro. Aí Pedro falou assim, e João? O que vai acontecer de ruim com ele? Aí Jesus olha bem para Pedro e fala assim, que te importa? Segue-me tu. Se eu quiser que João fique comigo e não aconteça o que vai acontecer de ruim com você, problema é meu. Deus tem misericórdia de quem quer, quando quer, como quer e onde quer. E está na Bíblia isso também. O problema é que a gente acha assim, que Deus, porque com a gente aconteceu uma consequência e com aquela pessoa não aconteceu nenhuma, Deus está sendo injusto. Que te importa? Segue-me tu. Na tradução original, talvez fosse hoje, Jesus ia falar assim, o que tu tem a ver com isso? Sabe, muitas vezes a gente fica, ai, porque a irmã fulana tinha que estar aqui ouvindo a palavra. Não, irmã, quem está sentado aqui é você. É para você. Ela vai ouvir talvez na internet, quem sabe, mas para de se preocupar com o outro, o que te importa? Segue-me tu, diz Jesus, para ti. Ah, porque o meu marido que tinha que estar ouvindo essa palavra. Irmã, talvez se tu for uma melhor esposa, ele vai virar um melhor marido. Já pensou nessa matemática? Ah, porque meus filhos são umas pragas, talvez por você seja uma mãe chata, insuportável. Talvez teus filhos não queiram vir na igreja porque eles não vêm assim, tipo assim, vontade. Porque minha mãe, desculpa mãe, mas é verdade. Eu muitas vezes, a minha mãe e meu pai, eu cresci na igreja, e eles ficavam, porque tem que ir na igreja, tem que ir na igreja. Eu falava, vocês fecham o pau em casa. Brigam, quase se matam. Falam mal de todo mundo da igreja. E que aqui eu vá para a igreja? Aí chega na igreja, a paz do Senhor. Aí tipo, pega e me dá um beliscão, fica com as unhas na mão. Tipo, ai, a filhinha, ai, minha filha, tão querida. E cravava as unhas. Sorry, era verdade. Não condiz, você está entendendo? Muitas vezes a nossa pregação não condiz com as nossas atitudes. Às vezes se você quer que seus filhos sejam melhores, seja você uma melhor mãe, porque a sua parte você pode mudar. Mudar o outro você não vai nunca. Não adianta ficar reclamando que o marido deixa a toalha lá. Irmã, está incomodando a toalha, levanta, pega a tua toalha, leva lá a toalha. Uma vez o Espírito Santo, eu reclamava que o meu marido deixava sempre a tampa do lavabo levantada e a luz acesa e a porta aberta. Pô, lá minha casa toda arrumadinha, eu sou meio neat freak, eu tenho mania de arrumação. Eu tinha toque, não tenho mais. Eu tenho um leve, momentâneo grau de toque. Aí eu gosto da casa arrumada, irmãs. A almofada tem que estar daquele jeito, sabe, né? Hoje eu consigo dormir com a pia com louça, antigamente não. Mas enfim... Aí ele deixava sempre aquela tampa da privada levantada. E você tem que levantar a privada, vai baixar a tampa. Ele, esqueci. Ou não enche o saco. Ou, não sei o quê. Todo dia eu passava pelaquela tampa da privada. Tipo, tinha 6 banheiros na casa, porque tinha que ser no lavabo. Onde eu passo toda hora, eu pensava isso. Tem 6 banheiros. Tem que ser aqui. No hall de entrada da casa, o ponto de convergência, não é nem pelas visitas, porque eu passava por ali para ir para a cozinha, passava por ali para ir para a sala, passava por ali para ir para o quarto. Então eu via, não era para os outros, eu via a tampa. E aquilo me dava agonia, ver a tampa. E aí toda vez tinha que ser eu. Aí um dia o Espírito Santo, eu no auge da minha ira, irmãs. Porque eu digo, né, é sangue que corre, não é óleo da unção, eu sou normal. Então, assim, no auge da minha ira, e ele não estava em casa. E aí eu já ia, porque se ele estivesse em casa, eu já tinha gritado na hora, a tampa, né? O Espírito Santo falou para mim, quem se incomoda com a tampa levantada? Você ou ele? Eu. Então vai lá e abaixa. E para de encher a vida dele. Tipo assim, simples assim.
Porque o Espírito Santo fala, irmãs. Não pensa que a partir daquele dia caiu um raio na minha cabeça e eu nunca mais fiquei com raiva. Mas toda vez quando eu ia falar, eu lembrava, não, a tampa incomoda a mim. Porque ele não tem problema nenhum com a tampa levantada. Para ele faz pouca diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar incomodando meu marido toda vez, criar um problema no meu casamento por causa de uma tampa, irmãs. A vida é mais que isso. Sabe, você vai ser aquela mãe chata com seu filho, porque ele tem que arrumar a cama daquele jeito. Pô, às vezes não é da natureza dele, vai ver que ele não vai arrumar. A gente tem que aprender a ver a diferença dos outros. Você já é crescida, eu estava falando das crianças. Né? Às vezes a gente cobra dos outros coisa que nem a gente faz. Você não pode cobrar o que o outro não pode dar. Eu falo, Deus não cobra logaritmo de quem só sabe a tabuada. Sabe, Deus vai cobrar de você o que você pode dar, Ele não é injusto. E às vezes a gente quer cobrar coisas de pessoas que não é da linguagem dele, não faz sentido para ele. Sabe, por exemplo, o meu marido, ele anda o trânsito para ele, trânsito e nada é a mesma coisa, porque ele não tem pressa. Então ele dirige calmo, eu não. Eu dirijo como se eu estivesse indo para algum lugar, porque a gente dirige sempre está indo, né? Então eu vou progressivamente com pressa. Não porque eu estou atrasada, não, porque eu saí para ir em algum lugar, eu quero chegar. Ele não, vai bem calmo. Tipo, às vezes a paciência dele me irrita. Mas, e aí, a minha afobação irrita ele. Só que ele, quando ele está irritado comigo, eu só vejo que ele dá um sorrisinho amarelo. Eu não, quando eu estou irritado com ele, a minha cara transforma. Acaba com o jantar, acaba com tudo. Mas por quê? Porque eu me deixo ser roubada. Isso a gente volta no início da palavra. Muitas coisas a gente deixa ser roubada. O que você tem que fazer? Você tem que se recondicionar aquilo não te tirar mais do lugar. Do teu lugar. Irai-vos, mas não pequeis. Ok, aquilo vai tirar? Sim, mas não dá lugar para o diabo. Irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Ok, aquilo me irrita. Aquela pessoa não vai ser minha melhor amiga, mas isso não significa que você não tem que amá-la. E aqui a parábola do bom samaritano é onde eu quero chegar no grande finale. Aqui é a prova real do amor. Porque o amor não é falar que ama. O amor se demonstra com atitudes. Você não ama Jesus porque você diz que ama Jesus. Você ama Jesus quando você cumpre os mandamentos dele. E o primeiro é amar o teu próximo. Aí esse cara pega e pergunta para Jesus: qual é o meu próximo? Ama teu próximo como a ti mesmo. Aí, então, ele perguntou. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se. Aqui na minha Bíblia, New King James. Ele insistindo em justificar-se. Sabe o que muitas vezes, quando Deus nos fala alguma coisa, a gente se justifica. Eu estou assim porque ele que fez comigo. Eu estou assim porque ninguém... Não, eu não vou na igreja porque me traíram. Eu não vou na igreja porque o pastor não me ligou. Não, eu não estou lendo a Bíblia porque eu tenho muita coisa para fazer. Por exemplo, eu fico meia hora no Face, mais uma no Instagram, não sobra tempo para ir na Bíblia. Não, é porque eu tenho muitos afazeres de casa, mas sobra tempo para todas as outras coisas, menos para ele. Muitas vezes, sabe o quê? Eu sempre falo isso. Quem é muito bom de justificativa, geralmente é ruim de arrependimento. A gente tem que... O cristianismo, Jesus falou, arrependei-vos. Sabe, se você está ouvindo isso tudo aqui, qual que é a tua primeira atitude? Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo de agir assim. Senhor, me perdoa por eu estar fazendo desse jeito. Às vezes é sem querer, Deus sabe que é sem querer. Às vezes isso já está incrustado, a gente já virou uma condição normal. É sem querer, mas Deus sabe. Agora, uma vez que a gente aprende, a gente já não é mais inocente. Então, a partir daquele momento que o Espírito Santo me falou, vai lá e abaixa a tampa da privada, eu já não tinha mais o direito de dar piti. Vocês estão entendendo? A partir do momento quando Deus se revela para você algo, você já não pode mais cair na mesma coisa, porque para ti já foi revelado. Quando eu estava na ignorância era uma coisa, agora que eu aprendi é outra. Só que muitas vezes a gente prefere ficar na ignorância e não aprender. Só que aí a gente não sai do lugar. E aí você fica no mesmo ciclo, na mesma coisa, a mesma vida, passa ano após ano e você está com o mesmo problema.
Você passa ano e após ano e você fala, não, quando eu for para o Brasil, ou não, quando eu me formar, ou quando eu casar, ou quando eu tiver um carro melhor, quando meus filhos se formarem, quando eu... E aí a vida passou e você não viveu no reino. Você ficou lá, grávida das suas promessas e nunca viveu. Que graça tem você ter um filho na barriga se você nunca vê o rosto dele? O propósito é ele nascer. Você não prepara um quarto para ninguém dormir. Você prepara um quarto para o bebê. Você não está aqui servindo a Deus, se negando a si mesma, ouvindo a palavra, para você não ver o fruto disso. Eu profetizo na tua vida que você vai começar a ver os frutos de tudo que você tem plantado, de tudo que você tem se negado, de tudo que você tem amado ao Senhor. Eu quero já chamar o grupo de louvor para subir aqui. E aí Jesus fala assim para ele, o próximo, você quer saber quem é o próximo? Aí ele conta a parábola do samaritano. Vamos ler, irmãs. Eu vou ler na versão mais tradicional. Jesus contava a historinha para a gente entender. E aí ele fala assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais os despojaram e espancaram-no e se retiraram, deixando ele meio morto. Ou seja, tinha um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, os assaltantes pegaram ele, deram uma surra nele, roubaram ele, deixaram ele semi-morto em coma no caminho. Aí, casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote e vendo esse homem caído, passou de largo. O que é o sacerdote? O que o sacerdote representa aqui? O sacerdote representava a autoridade na época, a autoridade religiosa da época. Pessoa que prestava o serviço no templo do Senhor. Ele viu o samaritano e passou batido. Viu o samaritano não. Viu o homem caído no chão e passou batido. Aí depois veio. De igual modo, também um levita passou por aquele lugar e vendo o homem caído, passou de lado. Quem é o levita? O levita é o que presta serviço na casa do Senhor. Levita é aquela pessoa que faz para Deus, mas eu faço a obra. Mas eu não faço não falta o culto, eu estou sempre lá na igreja. Porque às vezes a gente acha que o levita é só aquele que canta, não. Levitas são as pessoas que trabalham na obra. Desde o diácono, desde o obreiro, porque antigamente as famílias dos levitas, elas que faziam todo o serviço no templo. Então muitas vezes, irmãs, nós estamos como esse sacerdote, como esse levita, que fazem as coisas para Deus, que serve a Deus, mas deixa a desejar na parte de amar o próximo. Eu não posso dizer que o tanto que eu amo a Deus pelo tanto que eu faço para Ele. Eu posso dizer o tanto que eu amo a Deus se eu cumpro os mandamentos. E Ele fala, ama o teu irmão. Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Não é um conselho, não é uma dica. É um mandamento. É amar. Aí passou um samaritano. Sabe o que para os judeus é um samaritano? Porque os judeus eles já sabiam dessa lei de amar o próximo como a si mesmo. Mas os samaritanos eram os hereges. Era como se fossem as pessoas do mundo. Que a gente acha que quem é do mundo é nada. E aí Jesus usa um do mundo, um samaritano, um herege, que pela lei dos judeus, eles estavam isentos de considerar o samaritano o próximo. Por eles serem hereges, o próximo podia não ser um samaritano. Eles não se davam com o samaritano. Aí um samaritano, que não tinha nada a ver com a história, viu aquele homem caído. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e viu o homem caído e se moveu de compaixão. Aproximou-lhe, colocou faixas nas feridas, colocou azeite e vinho. Então, pondo ele sobre o seu cavalo, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Partindo outro dia, tirou 2 denários, deu ao dono da hospedaria e disse, cuida dele, e tudo mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, antes da gente concluir a história, aquele homem vai
põe uma gaze nas feridas, limpa as feridas, põe azeite, que naquela época era, tipo, vamos supor, passa um mertiolate, passa uma aguinha oxigenada, limpa as feridas, limpa o cara, passa um azeite, passa um vinho, põe em cima do cavalo e leva para um hotel, ou leva para um hospital, ou leva para algum lugar. E pega 2 denários. O que era 2 denários? Era significando, cada denário era o salário de um dia. Aqui no Brasil as pessoas não ganham por dia, mas aqui se ganha por dia. Então vamos supor, ver quanto você ganha por dia e você multiplica por 2, faz 2 vezes o que você ganha por dia, 2 dias de trabalho. E você deixa lá para aquele homem, fala: olha, se gastar mais que isso, quando eu voltar eu pago. Ou seja, ele fez além. Ele andou a 2ª milha. Ele falou que Jesus, isso não é uma história real, isso é Jesus contando uma historinha para a gente entender. Tem coisas que, aquilo que eu falei, Deus às vezes usa um filme, um comercial, uma situação para falar com a gente. Jesus estava usando uma história para falar com a gente. Então passou uma pessoa que se dizia que tinha um cargo, que fazia obra e deixou de lado. E aquele samaritano que não tinha nada a ver com a história, que era uma pessoa que talvez não tinha nenhuma Bíblia, não sabia muito dos versículos, não era dizimista na igreja. Talvez era uma pessoa que vinha na igreja só de vez em quando, que hoje a gente fala crente Raimundo, um pé na igreja, um no mundo. Ou era talvez um desviado, a gente acha que desviado é lepra. Mas esse homem pega e cuida daquele moço que estava caído, quase morto no chão. E aí Jesus olha para aquele homem que era doutor da lei e fala para ele: qual desses fez a vontade do Pai? Aí ele respondeu: o que teve misericórdia dele. Aí Jesus diz assim, ele disse: o que usou de misericórdia com ele. E disse Jesus: vai e faz você da mesma maneira. Você quer ter a vida eterna? Você quer viver no reino? Você quer ser uma pessoa que Jesus fala: olha, essa é a minha serva, é minha filha. Você quer ser uma mulher que as pessoas veem Jesus em você? A gente tem que começar a exercer o amor pelo próximo, irmãs. E aquele homem, ele não estava acordado para dizer: olha, obrigado que você me ajudou. Olha, obrigado que você fez isso por mim. Não, o samaritano não ouviu nenhum obrigado. Muitas vezes a gente quer ajudar pessoas sempre com uma moeda de troca. Não, eu vou ser amiga daquela lá, porque aí ela vai ser minha amiga. Aí você quer interesses em comum. E o amor que Jesus estava falando aqui, não adianta a gente dizer que faz. Não adianta a gente dizer tudo sem amor é nulo. Jesus falou: ok, você diz que ama o teu Deus de todo o teu coração. Você não rouba, não mata, não cheira, não fuma, não sai na balada, não trai, não vê pornografia. Você não faz um monte de coisa. Irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo não é a respeito do que você não faz. O Evangelho de Jesus é sobre o que Ele faz. É sobre fazer o bem. O Evangelho é sobre fazer, não é sobre o que não fazer. O problema é que a gente condiciona: olha, nossa, como eu sou boa cristã, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou como aquela pessoa, pelo menos eu não sou. A gente se compara com os outros e nos acha bom. Enquanto o nosso parâmetro for Jesus, nós temos muito que pedalar. Se coloca de pé no teu lugar. Talvez essa não é uma palavra que você esperaria de amor. Só que a Bíblia diz que o pai que retém a vara não ama seu filho. Muitas vezes a vara de correção do Senhor é por amor. É porque Ele quer te ver ir longe. Ele quer te ver voar. Ele quer te ver no propósito que Deus tem para você. Muitas vezes Deus nos exorta. Por quê? Para nos colocar no lugar da onde a gente nunca deveria ter saído, que é da dependência dEle. Sabe, tem uma igreja em Apocalipse que Jesus fala assim: olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você é bom, eu sei que você não tolera os que são falsos, eu sei de um monte de coisa que você não tolera, mas eu tenho uma coisa contra você, que você deixou o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta
as primeiras obras. Sabe, muitas vezes a gente tem que nos lembrar aonde a gente caiu, para então a gente voltar da onde a gente parou. Tem pessoas aqui que às vezes elas estão, que Deus me mostrou, pessoas que estão no pause, parece que está no pause. Deus quer apertar play de novo. Deus quer dar continuidade na tua história. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Ele não nos mostra essas coisas para nos acusar. Ele nos mostra para nos constranger a mudar. O verdadeiro arrependimento, ele gera mudança em nós. Senhor, nós queremos agora clamar pela Tua presença, Jesus, sabendo que o Teu amor lança fora o medo, Senhor. Todo medo de rejeição, Senhor. O Teu amor nos invade nessa tarde. Eu quero orar por cada irmã que está aqui, Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, enche-as com o Teu amor. O amor que encobre multidão de pecados. O amor que lança fora o medo de ser rejeitada. Mas se eu amar e não me amar de volta, não, amadas, amem sem esperar. Se Jesus é o teu Senhor, se Jesus é o teu dono, esse é o mandamento que Ele tem para nós nessa tarde. Que nós nos amemos uns aos outros. E essa é a base do cristianismo. Jesus nos ensina, Jesus, como amar como o Senhor ama. Nos ensina a ver com os teus olhos. Coloca a mão nos seus olhos. Fala para Ele, Senhor, me dá os teus olhos. Me ensina a ver as pessoas como o Senhor vê. Sabe, põe a mão no seu coração. Fala, Senhor, transforma o meu coração. Me dá compaixão por aqueles que o Senhor tem compaixão. Me ensina a amar com o teu amor. O Espírito Santo está aqui, disponível para nos ensinar todas as coisas. Ele quer te ensinar a ser uma mãe melhor. Ele quer te ensinar, sim, a ser uma filha melhor. O Espírito Santo está aqui para te ensinar a você ser uma esposa melhor, a você ser uma cristã melhor. Sabe, nós temos que ser a nossa melhor versão. Deus quer dar um update na sua versão hoje. Sabe, começa a confessar para Ele, Senhor, nessa área eu preciso mudar, nessa área eu tenho falhado. Sabe, isso é o cristianismo. Arrependei-vos, diz o Senhor, pois o reino está chegado. O reino de Deus chegou na sua vida. Jesus é o reino de Deus. É necessário um arrependimento para ver mudança. Oh, Jesus, vem e toca-nos nessa tarde, Senhor. Vem e toca-nos, Jesus. Vem e toca-nos, Espírito Santo. Levante as suas mãos, começa a falar com Ele, com as suas próprias palavras. Fala, Jesus, me transforma. Eu quero te amar. Queremos te amar, Senhor. Queremos te amar. Oh, vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus, e toca-nos com o teu amor. Batiza-nos com o teu amor, Senhor. O amor que não espera nada em troca. O amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor que não pensa mal. O amor que não precisa de reconhecimento. Nós queremos o amor da Bíblia. É o amor da Bíblia que nós queremos, Senhor. Oh, nos ensina, Jesus. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina, Espírito Santo, a amar com o teu amor, Jesus. Oh, vem, Jesus. Vem, Jesus, abraça-nos. Abraça-nos. Irmã, que você sinta o toque de Jesus na sua vida hoje. Que você se sinta amada pelo Senhor. Que você receba o abraço de Jesus nessa tarde. Porque Ele te ama e Ele é um pai que corrige o filho. A vara e o cajado é para consolo, para que nós caminhamos até chegar ao alvo, que o nosso alvo é Cristo. Amém?